Boa noite, professores. Eu sou o Luiz Gustavo e novamente eu estou com meu colega Vinícius para a gente apresentar esse hackathon, que é o nosso último Tech Challenge, né, da fase 5. Eu vou começar explicando um pouquinho do nosso microserviço. A proposta, né, a gente tinha que implementar uma integração entre os cursos de arquitetura de software e o nosso curso que era de IA para devs. Como a gente já tem uma certa expertise, né, nós dois já trabalhamos com desenvolvimento de software, a gente escolheu implementar o microserviço nós mesmos, né, sem precisar de uma integração com o pessoal do outro curso. Mas a gente acredita que o que a gente implementou e o sistema que a gente implementou é satisfatório, né? Ele vai contar para todo o nosso ecossistema aqui de análise de diagramas de software. Então, a gente implementou alguns conceitos, incluindo o Docker, para não precisar ficar subindo o projeto local, baixando dependências. Então, foi um plus que a gente colocou nesse projeto aqui para testar um pouco, para se testar um pouco, né? Trazer um nível de arquitetura a mais, né? Para a gente conseguir colocar tudo dentro de um Docker, tanto o banco, né? Que é uma dependência importante na parte de persistência de dados, né? Como a gente está lidando com serviços em background, que eu vou explicar um pouco mais para frente, é importante a gente ter persistência no banco. E para a gente conseguir usar o banco local da melhor forma possível, a gente escolheu implementar o Docker. Então, no nosso Docker Compose, a gente vai subir duas imagens, uma da nossa aplicação e a outra que é a do nosso banco de dados. Agora falando um pouco mais da nossa arquitetura, de fato, a gente implementou um semi-CRUD. O único endpoint que a gente não tem é o de deletar análise, mas a gente achou que não era necessário para esse MVP, porque a demonstração aqui vai ser mais a gente subir um arquivo que vai ser analisado, consultar as análises que a gente tem e consultar todas as análises que o arquiteto tem. Uma coisa que a gente achou legal de implementar é uma trava de segurança. E então, no contexto de uma empresa real, cada arquiteto ou cada pessoa que vai usar o serviço, ele só vai poder ter acesso aos diagramas que ele mesmo subiu. Então, para isso, ele vai ter que ter um ID, e a partir desse ID que a gente faz o registro daquele diagrama, o retorno para um diagrama específico e o retorno de todos os diagramas daquele único arquiteto. Então, aqui na nossa pasta de routes, a gente implementou todas as rotas desse contexto. Então, na linha 14, a gente tem o Analyze, que faz a publicação de um arquivo. Então, minimize essa função, por favor. Aí, valeu. Na linha 53, a gente tem o status daquele job. Então, quando ele sobe um arquivo, a gente retorna um job ID, que é referente ao processamento daquele arquivo. E aí, com esse job ID, ele consegue consultar o status. Depois dessa função, a gente tem o AllDiagrams, na linha 71, e essa função retorna todos os diagramas que estão em processamento ou que já foram processados daquele arquiteto específico. Então, quando a gente vai no Postman, se puder ir no Postman, por favor, a gente tem as rotas já, a collection também já está anexada no nosso repositório, então quando precisarem subir já está tudo aí. A gente faz o upload de um arquivo, e esse upload, quando a gente vai nos headers, ele tem que ter o header específico daquele arquiteto ID. Então a gente valida isso, e esse arquiteto ID vai ter um job para ele, quando ele faz o upload. É o que está ali na linha 6 do Postman. E aí, a partir desse momento que a gente subir um desenho de arquitetura, o nosso microserviço ele vai chamar uma LLM. E aí, o Vinícius ele pode explicar um pouco mais sobre essa parte da LLM, como que a gente implementou, como que a gente definiu os contextos. Então, a gente está demonstrando aqui o exemplo de uma imagem que a gente subiu, que é um diagrama de arquitetura ali. Aí ele retornou esse job ID. A gente passa o job ID no outro endpoint. Acho que faltou a barrinha ali aí. E aí, como é um desenho simples, ele já traz o retorno instantâneo, mas se for um desenho um pouco mais complexo, que a LLM demore mais, aí ele vai retornar o status em processamento. Eu vou até pegar aqui, por exemplo, para mostrar para vocês o diagrama, como que é ele, né? Para a gente poder interpretar aqui como que é o nosso modelo ele trouxe ali o retorno. Então eu vou deixar aqui do lado, LG, se quiser complementar também. Essa aqui é a resposta que ele trouxe. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama inicial, né? Um exemplo simples aqui, só para a gente fazer a demonstração do MVP. Então, dentro desse diagrama, a gente tem alguns componentes que vão fazer parte ali do nosso contexto de software, e a nossa LLM interpretou esses componentes. A partir disso, a gente também tem alguns riscos, dado desse componente, né, dentro desse componente. E é assim, toda arquitetura a gente sabe que vai ter prós e contras. E aí o nosso modelo conseguiu identificar. E também, dentro desse contexto todo, a gente tem algumas recomendações que a LLM traz para a gente.
Então a gente tem essas três categorias, né, esses três principais campos do nosso persistência no banco. Agora eu vou deixar o Vinícius explicar um pouco mais sobre esse modelo, como que a gente implementou, e depois eu volto falando sobre essa parte final da API. Boa. Então, aqui pro nosso algoritmo, o que a gente fez foi justamente montar toda uma lógica onde fizesse uma conexão com o nosso modelo e esse modelo ele recebesse ali algumas orientações de como a gente queria gerar o retorno daquela análise daquele diagrama. Então, toda a nossa lógica, né, ela está tanto centralizada por scripts em Python, aqui no main.py e também nas rotas. Então, naquela primeira rota que o Luiz comentou, que é o barra analyze, o que ela faz, né? Ela vai receber como parâmetros aqui algumas informações, como o conteúdo do arquivo, por exemplo, além do ID do arquiteto responsável e também esse background testes, que é o que vai equivaler a ele justamente dizer aqui para o nosso algoritmo qual tipo de tarefa ele vai fazer em paralelo depois que essa requisição for chamada. Então, ele recebendo um arquivo por parâmetro ali no nosso endpoint, a análise que ele vai fazer é primeiro validar o ID do arquiteto, se é um ID válido, e ele vai começar a fazer a leitura em bytes daquele arquivo para ele poder antes devolver para o nosso modelo. E aqui a gente trabalha com algumas camadas que a gente trouxe para o nosso código, que são os guardrails. Essas camadas são trechos de código onde a gente vai orientar todas as nossas entradas e todos os retornos esperados para a nossa API. E também como que o nosso modelo ele vai interpretar cada uma dessas informações. Então, antes da gente mandar esse arquivo para o modelo ler e interpretar, a gente primeiro precisa validar e ver se ele é realmente um arquivo que a gente pode levar para o LM fazer o processamento. Assim por via de otimização e acabar não consumindo, né, algum tipo de conteúdo não desejado. Então aqui a gente tem algumas funções dentro desse primeiro guardrail, que é o guardrail de entrada, onde a gente vai validar o tamanho do arquivo e também os tipos possíveis, né, de acordo com a extensão dele. Então a primeira validação que a gente faz é ver se daquele arquivo que foi inserido, ele pertence aos formatos PNG, JPG, WebP ou PDF. Porque se não for nenhum arquivo suportado, ele vai devolver 415 na API, dizendo que aquele arquivo específico não é permitido. Ele validando esse trecho e o arquivo for um arquivo válido, a gente agora passa a validar o tamanho para não permitir que o usuário também insira algum arquivo que não faz sentido, né? Se um arquivo ser muito grande. Então a gente coloca uma trava aqui de 10 megas. Então o arquivo no máximo ele pode ser 10 megas. E aí a gente trabalha com essas validações que é para justamente a gente poder restringir, né, o tipo de conteúdo que a nossa LLM vai receber. Então, validando um arquivo e ele não entrando em nenhum daqueles retornos, né, de exception que a gente programou, então a gente começa aqui a chamar toda a consulta aqui ao nosso banco e chamar toda essa tarefa que vai ser executada em paralelo para poder fazer o processamento no modelo. Então aqui a gente faz tanto a conversão do arquivo que a gente recebeu para a base 64, porque o arquivo que a LLM precisa ler, ele não consegue ler ele, o conteúdo de forma cru, né? Precisa fazer essa codificação para a base 64. Então a gente pega esse conteúdo do arquivo, a gente vê se aquele arquivo, de acordo com o tipo dele, se for uma imagem ou se for um PDF, a gente traz aqui o tratamento adequado. Então, se aquele arquivo for do tipo imagem, a gente só pega aquela imagem e converte ela em base 64, mas se for PDF, a gente também elaborou aqui um algoritmo que primeiro vai fazer a leitura daquele PDF, vai pegar a primeira página daquele PDF, vai convertê-la em pixels, transformar aqui em formato .png, e aí sim, a partir disso, ele converte para a base 64, para o nosso modelo conseguir ler, né, esse conteúdo sem nenhum problema. Então aqui no final da função, o que a gente faz é aquele retorno do primeiro endpoint que a gente testou, que é o retorno dizendo que aquele arquivo foi processado, né, em paralelo aqui em segundo plano. E aí ele Só devolve complementando, o Job ID. só complementando um pouquinho, essa parte do background ela é importante para a escalabilidade do nosso microserviço. Então, como a gente está fazendo MVP com imagens pequenas, com desenho de solução pequenos, pode ser que a análise seja rápida, né? Demore alguns segundos ali e a gente já tem uma análise em tempo de execução. Mas quando a gente pensa em lidar com desenhos grandes, por exemplo, usando o RDoc, que pode trazer um desenho de solução com vários componentes, esse desenho pode ser um pouco mais lento para analisar. Então a gente coloca toda essa análise pesada em background e retorna um status para o usuário, né? Para o cliente que chamou a API.
Então a gente retorna em processamento e aí depois ele usa o Job ID para consultar o status posteriormente. Então é importante a gente ter isso para conseguir ter para não dar uma exceção de timeout ou exceder o limite de tempo de uma requisição. Então a gente achou interessante ter esse tipo de controle. Aí eu acho que você pode entrar já naquela Analyze Diagram, que é a função principal da nossa LLM. Perfeito. Então aqui a gente está usando o modelo do Gemini 2.5 para poder fazer aqui o processamento daquele arquivo. E aqui a gente faz tanta conexão com o banco, faz integração aqui com toda a parte de salvar aquele processamento nas nossas APIs aqui. Mas basicamente o que a gente vai fazer é começar a montar toda a resposta que a LLM deve gerar. Então, utilizando a própria biblioteca aqui desse modelo mesmo, aqui do GNI, a gente chama esse Generate Content e a gente passa para ele tanto o conteúdo, que é aquela imagem base 64 que a gente gerou anteriormente, quanto um prompt, que são as orientações do que a gente quer que o nosso modelo retorne. Então aqui a gente passa um prompt dizendo que o nosso modelo é um especialista de arquitetura de software e ele precisa analisar aqueles diagramas devolvendo um JSON que tenha como retorno os componentes da leitura daquele diagrama, os possíveis riscos e as recomendações, além de um resumo, né, arquitetural em 2 a 4 frases do que ele conseguiu compreender da leitura daquele diagrama. E a gente utiliza todo esse prompt para basicamente orientar o nosso modelo como que a gente quer aquele retorno. E aí a gente tem aqui mais aqui um algoritmo para tratar aqui o retorno, limpar a resposta e poder gerar para a gente um JSON válido. E aí, quando todo esse conteúdo é gerado, a gente passa ele para o nosso último guardrail, que é o de saída, onde a gente vai validar o retorno que a LLM gerou. Então aqui nesse algoritmo, a gente trabalha com algumas validações, por exemplo, a partir daquela análise e daquele retorno, se ele tem pelo menos alguns componentes que são necessários para identificar, se também há pelo menos um único risco e também se há pelo menos uma recomendação daquele retorno. Porque se, por exemplo, ele fez a leitura de algum conteúdo que não necessariamente é um diagrama e ele não conseguiu interpretar nenhum risco, nenhuma recomendação, nenhum componente, a gente devolve isso como erro, traz ali como uma lista vazia ali para a resposta da API e aí ele não consegue, né, não mostra, né, uma leitura do diagrama que realmente não acaba não sendo aquilo que a gente estava pedindo. Então a gente trabalha justamente com essas validações só para realmente garantir que o retorno que a gente quer é o retorno esperado e que ele possa depois salvar essas informações corretamente tanto no nosso banco quanto também para mostrar para o nosso usuário aqui na API. E aqui da parte do algoritmo é mais ou menos isso. Depois ele só faz aqui a inserção aqui nos nossos bancos, mas toda a lógica para ele fazer a integração com o modelo é essa parte aqui. Boa. Aqui a gente tem só a update daquele job, né? Daquele processamento de arquivo. Então, depois que, como o Vinícius comentou, a gente tem o report, a gente insere aquele report no nosso banco de dados, que a gente escolheu usar o Mongo, até por conta da integração, né? Boa. Então, aqui a gente tem um exemplo do nosso banco de dados. Eu acho que a gente não subiu nenhum agora, né? Foi, verdade. Faz Isso um. apareceria aí. Pode ir lá na collection e dar um Ah, não, find. teve aqui, ó. Quem subiu, os dois que a gente subiu. Aí a gente tem Perfeito. um exemplo. E esse é o example collection, né? O documento que vai ser exposto na API. Então, quando a gente volta para o Postman, a gente tem os dois endpoints, né? Que são os endpoints para retornar um job específico, que nesse caso é uma análise específica de um documento específico. E a gente tem um outro endpoint que a gente achou importante ter, que é para retornar todos os diagramas daquele arquiteto, com base no Architect ID. Essa implementação do Architect ID, ela garante que a gente vai atender alguns requisitos do OASP, né? Que define boas práticas de desenvolvimento e requisitos de segurança. Então, esse requisito a gente atende que somente aquele usuário vai ter acesso àqueles dados. Então, se passar um outro Architect ID, ele vai ter acesso a outros desenhos de arquitetura, outras análises e outros reportes. Então, acho que com isso a gente finaliza a nossa demonstração aqui. Nosso MVP, a gente entende que ele é escalável, que ele supre os requisitos que foram pedidos e que ele ainda tem alguns requisitos de segurança que são essenciais no mundo de hoje, que são essenciais para a gente conseguir, por exemplo, colocar em prática, né, todo esse ecossistema que a gente montou aqui. A gente agradece pela atenção e boa noite.
Muito obrigado, boa noite.